Olá, seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. Há dias, não sei se a semana passada ou já antes, eu assisti a uma entrevista num dos nossos canais televisivos, em que o tema era a questão dos salários nas empresas, sejam elas privadas ou públicas, entre os homens e as mulheres. Portanto, no contexto até do debate sobre o Orçamento de Estado, que ainda está a decorrer, salvo erro. E a questão era que, para o mesmo trabalho, o mesmo salário, tanto representado ou feito por uma senhora como por um homem. E por aquilo que eu percebi, Portugal é um país na União Europeia em que o desnível salarial entre os homens e as mulheres é maior em comparação com os outros países da Europa. E por isso, esta urgência de, no plano do orçamento do Estado, chegar a uma plataforma em que, para o mesmo trabalho, o mesmo salário. O interessante é que, ao longo desta entrevista, e entre o jornalista e o responsável do governo, se chegou a esta conclusão que, afinal, o problema não era entre homens e mulheres, mas sim o facto de as mulheres, o problema da maternidade. Portanto, a maternidade penalizava, do ponto de vista salarial e da progressão das carreiras, as mulheres que trabalham nas empresas. E, de facto, a representante do Estado, no governo, reconhecia essa dificuldade que é inultrapassável, porque ou a mulher é colocada perante esta decisão, ou o salário e a carreira, e então sacrifica a família e a maternidade, ou a família e a maternidade e sacrifica a carreira profissional. Lembro que há uns anos atrás, quando eu fazia o curso de Defesa Nacional, numa conferência em que estava presente uma senhora capitã da Força Aérea, em que ela reconhecia que, de facto, tinha sacrificado a família por causa da sua carreira, neste caso militar, mas podia ser uma outra carreira qualquer. Entretanto, eu também conheço casais de famílias numerosas e que conseguem equilibrar a família e a profissão. Casais que eu conheço em que tanto o marido como a esposa trabalham e são uma família numerosa. Uma dessas famílias, tem 8 filhos. Alguns deles já estão nas universidades, outros ainda estão em fases de estudo inferiores, no secundário. Portanto, é possível, com algum sacrifício, com certeza, mas é possível fazer este equilíbrio. Mas também há famílias que fazem a opção de a esposa se dedicar aos filhos e ficar em casa, não trabalhar, portanto, vivem apenas com o salário do marido. Conheço um caso de uma família que eu acompanho, sou muito próximo dela. Ele tem 9 filhos, só ele trabalha, a esposa ocupa-se dos filhos. Ainda há pouco tempo, não sei, há uma semana ou duas, ou mais, um pouco mais talvez, vinha uma reportagem num dos jornais, e parece-me que passou também para a televisão, de um casal relativamente jovem, creio que estavam na fase dos 30, 40 anos, e que tinham muitos filhos, deviam ter uns 7 ou 8 filhos. Havia inclusivamente gêmeos nestes filhos, neste número de filhos. E eles testemunhavam o seguinte: nós somos uma família numerosa porque somos abertos à vida, porque queremos ser fiéis à promessa que fizemos a Deus e à Igreja no dia do nosso casamento. Quando o senhor padre que presidia ao nosso casamento nos perguntou: aceitais da mão de Deus os filhos que ele vos quiser enviar? E nós dissemos sim.
tomamos esta palavra muito a sério e é por isso que temos assim tantos filhos e não usamos preservativos nem outras meios de controle da natalidade porque estamos abertos à vida. E eram muito felizes. E com certeza que neste caso, não me lembro agora o pormenor, talvez só o marido, o pai, trabalhasse. Mas mais recentemente ainda conheci uma senhora casada, mãe de 7 filhos, e ela e o seu marido tinham chegado à conclusão de que era melhor para ela deixar o seu emprego e dedicar-se totalmente à família. Ela era empregada bancária e o seu marido também, e agora vivem só do salário do seu marido. Claro que tem algumas limitações, algumas dificuldades, mas dizia-me ela, o dinheiro chega para tudo, não é? Portanto, coloca-se aqui uma questão de decisões, de opções existenciais das mulheres, das senhoras casadas, que estão abertas à vida, de decidir o que é mais importante para elas do ponto de vista existencial. Do ponto de vista, digamos assim, teologicamente, do ponto de vista cristão, da missão que Deus confia a cada um de nós, não é? Porque o ser casado e o ser solteiro é um modo de ser cristão e todos nós, diz o Concílio Vaticano II, somos chamados à santidade. E a santidade é um processo, é uma caminhada que se faz obedecendo à vontade de Deus que se manifesta, por exemplo, nos mandamentos da lei de Deus, não é? Obedecendo àquilo que a Igreja nos ensina sobre a família, sobre a natalidade. Basta pensar, por exemplo, no documento de Pio XI, o Papa Pio XI, que escreveu nos anos 30, salvo eu, uma encíclica notável que se chamava Casti Connubii, os cônjuges castos. Pronto, a castidade não é uma questão apenas do celibato, portanto, daqueles que não casam por causa do reino dos céus, segundo a linguagem do Evangelho, sejam eles religiosos, sacerdotes ou leigos consagrados, mas o celibato é também, a castidade é também dos casais, ou seja, aquela delicadeza do coração que nos coloca numa atitude oblativa que o Papa Paulo VI, na Humanae Vitae, dedica àquilo que é a natureza do amor conjugal. O amor conjugal é amar, a relação conjugal é una, oblativa, exclusiva e fecunda. Pronto, estas 4 notas do amor conjugal retomam de resto aquilo que já em Aristóteles se dizia, que a amizade verdadeira é querer o bem ao outro por aquilo que ele é e não por aquilo que ele me possa dar, não é? Que São Tomás de Aquino assume como definição e que até o próprio Papa Bento XVI, numa das suas encíclicas, também o diz. A caridade fraterna, a caridade entre todos e, portanto, tanto nos cônjuges como a amizade fraterna é querer bem ao outro por aquilo que ele é e não por aquilo que ele me possa dar e, portanto, é oblativa, exclusiva, total e aberta à vida. Isto é uma missão, é uma graça que nós devemos de ver sobrenaturalmente como missão dada já pela própria natureza, pela própria criação. Deus criou o homem e a mulher com esta missão: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Portanto, este é um mandato divino na criação e que o Papa João Paulo II, nas suas catequeses sobre o corpo, retoma, comentando até aqueles textos do Evangelho em que Jesus fala claramente que o casamento, que o matrimónio é uno e indissolúvel e, portanto, absolutamente contra o adultério. E Jesus diz nesse texto, respondendo aos fariseus e aos escribas que lhe perguntavam: então porquê é que Moisés permitiu a carta de divórcio? E Jesus respondeu: por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não era assim. Eu costumo, quando presido aos casamentos, poucos, porque eu não sou pároco, a dizer justamente dar esta mensagem aos noivos:
serem abertos à vida, porque esta é a nossa vocação, sermos abertos à vida, sermos fecundos no matrimónio ou na vida religiosa. O celibato sacerdotal é também um desafio de fecundidade de outra natureza, porque a fecundidade tem a ver com o gosto por viver e irradiar à nossa volta o gosto por viver, sendo sal da terra, como diz Jesus no Evangelho. E o sal dá sabor, dá gosto, o sal conserva os bons valores e as boas tradições humanas e cristãs, e o sal descongela as relações frias entre as pessoas. Portanto, eu costumo dizer aos casais, aos noivos, no momento do casamento, serem fecundos, abertos à vida e pelo menos terem 3 filhos. O ideal seriam 6 e daí para cima, o que Deus quiser. Porque o tesouro precioso que nós podemos ter são os filhos, ou são aqueles que são as razões de viver que nós podemos transmitir aos outros, seja no casamento, seja na vida religiosa, seja no sacerdócio, etc. Portanto, esta preocupação legítima do governo em dar o mesmo salário tanto aos homens e às mulheres, é uma questão de justiça será tratar as mulheres como mulheres e os homens como homens, porque não são iguais. E tratar de modo igual o que é diferente é cometer uma injustiça. E por isso eu penso que os políticos têm uma grande tarefa a fazer e nós, os cristãos, os católicos praticantes, temos esta missão de irradiar a esperança, porque a vida não é uma questão de cálculo, é uma questão de amor, é uma questão de generosidade. Eu dizia aos casais com quem estive em Fátima recentemente, e elogiei-os por sendo ainda jovens, já terem bastantes filhos, todos eles tinham pelo menos 3 e um casal estava à espera do quarto, salvo erro, e incentivava-os a que fossem generosos, porque, como dizia o Santo Padre Pio, a maternidade não prejudica a saúde da mãe nem a bolsa do pai, porque é o tesouro mais precioso. E o Papa Francisco, noutro contexto, dizia que é pela geração dos filhos na família que nós povoamos o céu e a terra, porque aqueles que serão os filhos de Deus são primeiro filhos dos nossos pais e por isso os casais cristãos, e não só, mas sobretudo os casais cristãos, os casais católicos, estou-me agora diretamente a referir a quem é católico, são aqueles que, segundo o plano de Deus, segundo a sua vontade, povoam a terra e o céu. E por isso é importante que os católicos, que os casais católicos estejam abertos a esta obediência da fé, porque não é apenas uma questão de cálculo financeiro, é uma questão de amor, de generosidade e, sobretudo, de obediência à vontade de Deus, que quer que nós sejamos felizes, realizando cada um de nós a sua missão. E quem é casado tem uma missão concreta, como quem é celibatário pelo reino dos céus tem uma missão concreta, os sacerdotes, os consagrados na vida religiosa ou na vida laical, porque cada um de nós é chamado à santidade no estado concreto em que vive. Mas em todo o caso não é uma questão de cálculos, é uma questão de amor, de generosidade, de abertura à vida. Agradeço a sua atenção. Se é a primeira vez que me visita, tenho muito gosto em que o tenha feito. Convido a inscrever-se no meu canal e dar o seu gosto, como assim pede o YouTube, e partilhe com os seus amigos se acha que é merecedor e vale a pena o partilhar, se isso pode enriquecer cada um de nós e aqueles que o ouvirem. Muito obrigado pela sua atenção. Até à próxima conversa dominical, se Deus quiser.